isso aqui ia ser respondendo só uma pergunta, na verdade um comentário que foi da Maria Fernanda no último vídeo, só que aí eu acho que, primeiro que o vídeo que eu tô fazendo agora, né, que são fazendo essas duas encomendas grandes que eu fechei, eu vou conseguir terminar essas encomendas até sexta-feira, 6 horas, que é quando eu, né, tô aí publicando o livro, publicando o vídeo, calma, meu Deus, o ato falho. Tá sendo isso daqui, essa arte que vai pra um lugar em que eu nunca estive aqui no Brasil, a Goiânia. E respondeu o comentário dela, né, que ela falou sobre... Perguntou basicamente sobre meus trabalhos, as encomendas, como eu pretendo voltar pras feiras, e eu comecei a metralhar um monte de resposta. Pode-se dizer que eu comecei a tangenciar o tema, porque eu comecei a falar de outros trabalhos e como que eu acho que os artistas podem começar a trabalhar hoje em dia, coisas que eu acho e outras que eu não acho legais de serem feitas e tal. Enfim. Vamos lá. Meio que eu tô trabalhando com isso desde 2020, quando eu me formei no ensino médio, vieram as primeiras encomendas, que tipo, geralmente são amigos de amigos que pedem alguma coisa. Eu lembro que foi uma menina que estudava comigo e ela queria fazer tipo uma pinturinha personalizada com aquele códigozinho do Spotify pra dar de presente pro namorado dela. Meio que assim foi. Em 2020 foi um ano em que as pessoas estavam mais em casa, tinha algumas pessoas olhando mais para os espaços de casa e procurando decoração. Todos os tempos, né, que a gente vive, tem alguns momentos em que a gente tem um apelo afetivo pelas coisas. Então eu acho que eu entrei muito nesse gancho e a arte personalizada e a arte no geral, ela entra nesse lugar do afetivo. Então foi mais ou menos aí que eu entrei. O que eu faço atualmente, né? No vídeo passado eu até comentei que fiquei um pouco frustrada temporalmente, assim, com a minha rotina da faculdade. Eu faço design gráfico, de novo, não são artes visuais. O mais próximo que eu fiz de artes visuais foi ter feito intercâmbio de belas artes. E foi muito mais e tal, não sei o quê. Mas a rotina da faculdade brecou muito essas coisas que eu tava fazendo, né? Porque das encomendas personalizadas de aquarela, que é essa aqui, por exemplo, é uma delas, eu segui para fazer encadernação, imprimir as minhas artes em produtos e tal. Nunca deixou de ser uma coisa artesanal, mas depois, quando chegou a faculdade, isso tomou a minha rotina de um nível que eu comecei a. Eu parei basicamente de divulgar o meu trabalho dessa forma. Enfim, né? A gente tem que dar o tempo ao tempo às vezes. Mas, depois que eu tento sossegar, aparece alguma oportunidade. Eu já tentei, entendeu? Eu vou continuar estudando. Eu pretendo seguir, inclusive, tentar fazer uma pós, um mestrado e tal, mas não tem jeito, eu sou muito empreendedora. Acho que esse é um ponto muito crucial. Se você atualmente se identifica com um trabalho que seja artístico, artesanal, enfim, um trabalho que seja majoritariamente autônomo, inclusive o designer gráfico entra muito nisso, você tem que começar a tratar esse ofício como de fato um trabalho. O que eu quero dizer? Eu vejo esse déficit na comunidade artística, artesã, na comunidade de fazedores de cultura, né? Que é não tratar o trabalho artístico como um trabalho. E você tem que começar a botar esse seu ofício dentro da caixinha de trabalho. Tem que olhar isso como um trabalho, não só como aquela coisa do ir para as montanhas e viver de poesia. Não, vai ter dia que vai ser bem chato. Vai ter dia que você vai ter que lidar com cliente, vai ter dia que você vai ter problema com cliente, vai ter dia que você vai ser o financeiro da empresa. Pois é, amigos, para ser um empreendedor, para ser um autônomo, para viver da sua arte, você tem que ter essa expertise. Você tem que desenvolver isso. Não gosto de matemática. Sua empresa vai à falência. Ixi, é complicado. Eu queria ser herdeiro, eu queria sim ter essa vida de ir para as montanhas e ficar ali pintando o dia inteiro. Mas não. Se você quer viver da arte como um trabalho, você tem que tratar ela como um trabalho. Outro que tá ali grudado, que esse daí tá sendo um problema, uma coisinha que eu tenho identificado, que é você vai ser o seu próprio chefe, não vai ter ninguém para mandar em você. Não vai ter ninguém pra te mandar fazer as coisas. O trabalho não vai vir até você. O seu cliente não sabe, muitas vezes não sabe como é que é contratar um trabalho como o seu, então não espere que ele saiba tudo. Você vai ter que manejar muita coisa ali, a menos que você já tenha um dinheiro e uma empresa super estruturada para ter funcionários. O meu ponto é o artista poder se enxergar como um profissional autônomo, do qual vai prestar contas a si mesmo
e às vezes a Receita Federal. Outras coisinhas que eu vejo também na nossa classe, que é Eu sei que isso pode ser humor, mas eu não curto. Sinto que isso piora a qualidade dos trabalhos que vêm pra gente, que são piadinhas autodepreciativas, né? Tipo, ai, não sei o que, eu sou artista, vou morrer de fome. Ou sou artista é tudo doido mesmo. Beleza, você tá afastando pessoas que poderiam realmente estar pagando pelo seu trabalho e estão realmente acreditando nesse estereótipo de merda. O ponto que aí vem uma crítica minha, da minha visão de mundo, mas às vezes eu sinto que os brasileiros, no geral, subestimam muito conhecimento. E às vezes a gente tem que admitir que tem coisas que a gente não sabe, que a gente tem que investir e de repente pegar todo esse dinheiro que você está começando a fazer e investir primeiramente em conhecimento. Não é à toa que as coisas às vezes começam bem, mas desestruturam. Em conhecimento, invista em pessoas que você acredita, em cursos que você realmente acredita que vão te dar estrutura. Se esse curso é uma faculdade, no meu caso, você tem que entender que às vezes você vai ter que parar o seu trabalho para seguir a faculdade, entrar dentro desse sistema e aprender, e enfim. Eu comecei fazendo as encomendas personalizadas de aquarela em 2020. Eu acho que antes disso eu queria me lançar no mercado também. Então, tinha alguns eventos culturais na minha cidade, em cidades ao redor, que eu me sentia à vontade pra começar. Então, eu ia fazendo live painting. Eu acho que tem esse vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos do canal, em que eu fui num evento que tinha um evento da prefeitura da cidade aqui ao lado pra pintar ao vivo, e foi tipo mais pra divulgação, literalmente. No outro vídeo eu falei sobre ilhas, então logo depois que eu comecei a fazer as encomendas, eu peguei todo esse dinheiro, investi em pequenos produtos impressos para feiras. Eu meio que fui para esse lado por um tempo e foi lucrativo até um certo ponto. Depois eu comecei a não me identificar mais com o que tinha à disposição aqui na minha cidade. Cheguei num ponto de que hoje em dia não é qualquer encomenda que eu aceito. Algumas eu prefiro as que me trazem um pouco mais de lucro, que sejam em menor quantidade. Então, por exemplo, agora eu fechei 2 encomendas. Plano futuro, né, que eu tô confabulando aqui, eu quero realmente investir esse dinheiro das últimas encomendas que eu fechei esse começo de ano na produção de alguns produtos, de algumas ecobags com a minha assinatura de ilustração. Muito interessante sobre ser um artista barra designer, né? No meu caso, que é você poder atuar em vários lugares, em vários tipos de mídia e poder fazer disso a sua renda da vez, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa porque eu acredito que o mercado criativo, ele é criativo na sua essência. Então, ele vai ser criativo na parte da criação em si e na parte do formato desse mercado. Às vezes, não é para qualquer um. É muita instabilidade. Eu decidi há muito tempo atrás, eu acho que desde quando eu tinha 17 anos, eu decidi que essa ia ser minha vida e que eu ia investir todo o meu tempo em conhecimento e entender como funciona isso. E até hoje é incrível como eu não me imagino não sendo uma trabalhadora autônoma e não podendo assinar as coisas com a minha personalidade e fazer disso, né, a minha rede, meus produtos e tal. Essa estrutura que eu tô mostrando para vocês de produzir, né, de juntar algum dinheiro com o que você tem, produzir, pegar esse lucro, né, que é o dinheiro que realmente sobrou desse investimento, né? Você investiu, vendeu, e esse dinheiro descontado, o dinheiro que sobra, você pegar para reinvestir, isso é um pensamento empreendedor. A minha maior dica: invista em conhecimento, procure as pessoas que têm um trabalho parecido com o que você quer ter, porque você procurar, primeiro, que te dá uma referência, segundo, que você pode sim tirar dúvida com elas, não tem problema. Procure antes de falar que não dá certo, procure antes de uma puta de uma piada horrorosa menosprezando o seu próprio trabalho. Respire fundo quando achar que não vai dar certo. Encare esse seu trabalho como um trabalho. Procure seu propósito ali por trás. Que eu acho que isso é muito legal, tá? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Maria Fernanda, muito obrigada por esse comentário. Eu espero futuramente poder estar aqui divulgando seu canal, porque eu sei que ele vai vir. A Maria Fernanda também está com um trabalho muito interessante de costurar os próprios cadernos e ter uma marca muito autoral ali no meio, porque é personalizável e autoral ao mesmo tempo. Eu acho isso muito bacana. E, gente, é isso. Eu acho que a arte, ela tá aí pra fazer muitas coisas pela gente. Tenha paciência, porque os resultados, eles geralmente não vêm primeiro. Os grandes resultados, eles vêm a longo prazo. Eu acho que é isso. Eu contei um pouco da minha história, um pouco das estruturas que eu acredito que não funcionam e alguns problemas ali no mercado.
Eu diria que a mais importante de todas é não tenha medo de divulgar o seu trabalho, porque é meio que essa é a única maneira das pessoas saberem o que você vende, o que você faz. Então, o Instagram tá aí, eu sei, redes sociais. Ai, que dor de cabeça, mas é. É a única maneira das pessoas verem o que você faz, é você ter uma rede social. Não única, né? Mas é uma das, poxa, que estão ali guiando o mundo hoje em dia. São as redes sociais. Então, você tem que mostrar o seu trabalho, as pessoas têm que saber o que você faz. Fale sobre isso, expresse isso. Nos próximos vídeos eu vou mostrar o que eu ando fazendo, né, para esse meu plano futuro das ecobags e da futura loja. Divulgue seu trabalho, tenha fé no processo, igual eu tenho na minha aquarela. Eu espero poder ajudar nos próximos vídeos. Eu acho que esse é um bom vídeo inicial para falar sobre isso.